Olá, você sabe o que é o TEA, o transtorno do espectro autista? Não sabe? Então vem comigo e vamos aprender um pouco a respeito desse tema de extrema relevância para a nossa vida em sociedade. Eu sou a Soraya Trino, sou psicanalista e o objetivo dessa playlist do canal é trazer informação para que você possa ficar livre de preconceitos e de discriminação. E de fato, vai fazer com que a vida das pessoas seja uma vida mais inclusiva. Então vamos lá, o que é o autismo? O que é o TEA, o transtorno do espectro autista? O que é o autismo? Transtorno global do desenvolvimento infantil, neurobiológico e genético, que se manifesta antes dos 3 anos de idade e se prolonga por toda a vida. Caracteriza-se pela tríade de sintomas. Eu vou narrar para você aqui um por um deles. Primeiro, disfunções na área social, que são as habilidades de interação social que todos nós temos. Comprometimentos na comunicação ou na linguagem, seja verbal ou não verbal. E disfunções comportamentais. A área social é sempre a área mais prejudicada e é a base para o diagnóstico. Soraya, quem está apto para fechar o diagnóstico de uma pessoa para avaliar se essa pessoa é ou não portadora do transtorno de espectro autista? É o neuropediatra. Você mamãe, você papai, você que está desempenhando a função de cuidar de um menor e que tem observado alguns dos sintomas que eu vou narrar aqui, leve seu filho, sua filha, leve essa criança que está sob seus cuidados ao neuropediatra. Esse neuropediatra, ele vai passar uma série de exames e vai contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É uma equipe composta de profissionais que atuam em várias áreas, como, por exemplo, um psicopedagogo, um psicólogo, um educador físico, uma fonoaudióloga. Então, esse neuropediatra, ele vai fazer, né, uma bateria de testes e de exames que vai passar por toda essa equipe multidisciplinar e aí com a avaliação de cada um desses profissionais, o diagnóstico ele é fechado e a partir daí começa-se o tratamento para que essa pessoa, para que essa criança possa ter o seu desenvolvimento normal, um desenvolvimento saudável e possa ter a vida dela em sociedade ajustada, né? Porque o que é o autismo? Ele é uma doença? Não, ele é um transtorno. Na hora que a criança, que o bebezinho está sendo formado no ventre, quando os órgãos começam a entrar na formação, há uma alteração cerebral. Para você poder entender como é formado o cérebro da gente, né, de nós, todos nós seres humanos, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? Até mesmo porque eu não sou médica, não sou psiquiatra, sou apenas uma pessoa interessada que está sempre estudando e que, como sou uma psicanalista e lido com pessoas com todas as espécies de transtornos e síndromes, é importante a gente ter esse conhecimento para poder fazer o quê? Para auxiliar, para ajudar pais e mães que porventura estejam entrando até num processo depressivo porque não conseguem encontrar um apoio dentro da sociedade, porque as pessoas não conseguem lidar de uma forma tranquila em relação às crianças que são portadoras desse transtorno, e aí acabam, às vezes, agindo de forma grosseira, falando e fazendo coisas que machucam os pais, que magoam. Então, vamos entender um pouquinho como é que é a nossa formação quando a gente está na barriga da mamãe? Desde criança, nós aprendemos o que na nossa escola? Sobre a existência dos 5 sentidos.
olfato, audição, visão, paladar e tato. Todos esses 5 sentidos formam o sistema sensorial do corpo humano. O que acontece? Os órgãos que pertencem a esse sistema são dotados de células chamadas receptores, que por meio de impulsos elétricos, que são as sinapses nervosas, captam as informações recebidas do mundo à nossa volta e transmitem para o nosso sistema nervoso central, onde elas são processadas. Então, o que acontece com esse sistema sensorial das pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista? Elas têm o cérebro mais rápido em certas áreas e mais lento em outras áreas. As pessoas com autismo apresentam algumas dificuldades dentro da área social, que, por exemplo, elas têm dificuldade na interação social, elas às vezes parecem não escutar. Você está falando com a pessoa, com a criança, né? Fulana, e a criança está aérea, olhando para o outro lado. Não conseguem estabelecer contato visual direto. A gente está falando com a pessoa, você vê a importância, né, que a gente foi ensinado desde criança, que é importante olhar quando a pessoa está conversando, olhar nos olhos, prestar atenção quando a pessoa está falando. A pessoa com o transtorno autista, ela não consegue fixar os olhos ali, fazer aquele contato visual, prestar atenção no que você está fazendo, no que você está falando. Quantas das vezes os pais estão brincando com os filhos e tentam, né, vamos aqui tirar uma foto, e aí fica chamando a criança para tirar aquela foto e a criança, ela não olha. Você vê que ela dá um sorriso, olha aqui, olha para cá, e a criança olha para tudo quanto é lado, a visão dela fica vagueando, não consegue fixar o foco ali naquelas pessoas que estão chamando. Elas têm dificuldade de compartilhar momentos e interesses com os outros, porque o autista, ele vive muito no mundinho dele, naquele mundinho ali fechado. Então ele não consegue verbalizar, transmitir informações relativas à sua condição emocional do momento. Por exemplo, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está com fome, às vezes a gente está cansado, a gente consegue verbalizar, né? Ah, eu tô tão cansado, eu tô com fome, eu tô com sede. Já o autista, ele não consegue passar essas informações, não consegue verbalizar com clareza. Dificuldade de antecipar movimentos. Por exemplo, a criança, quando ela é pequenininha, a gente fala assim: que bonitinho, vem aqui com a titia, vem aqui com a mamãe. A criança levanta rapidamente o bracinho, né, para se jogar, para vir no colo de quem tá chamando. A pessoa com autismo, ela tem essa dificuldade de levantar os bracinhos quando a mãe vai pegar, por exemplo. Então, tem essa dificuldade de antecipar movimentos. Também se divertem mais com animais e com objetos do que com pessoas. O autista, ele gosta muito de coisas que não são imprevisíveis. Eles gostam de coisas previsíveis. Por exemplo, um trenzinho rodando ali, circulando ali na frente da criança, né? Esses brinquedos que tem, que são carrinhos, coisas que possam circular. Aquilo ali já é previsível, vai estar fazendo um círculo. Para aquela criança que é portadora do transtorno, aquilo ali para ela consegue fixar o foco dela, a atenção. Por quê? Porque é previsível, não tem nenhuma novidade naquilo. O trem não vai para lá, não vai para lá, não vai subir, não vai descer, ele vai continuar circulando. A criança que é portadora do transtorno do autismo, do espectro autista, ela consegue fixar muito mais a atenção dela em coisas brinquedos, coisas luminosas, coisas que fazem movimentos circulatórios, coisas que estão sempre ali daquela mesma maneira. Tanto que muitos autistas gostam muito de enfileirar brinquedos, enfileirar carrinhos, enfileirar caixinhas, objetos. Eles botam tudo na ordem sequencial, porque para o autista funciona tudo muito assim, na sequência. Eles não gostam de mudanças, de novidade, porque isso causa uma confusão dentro do aparelho cerebral dele.
A criança portadora do espectro autista, ela não consegue fixar aqueles afetos de carinho, de atenção, de abraço, de beijinho, conforme nós que somos pessoas típicas conseguimos. A criança, às vezes, ela usa o adulto que está ali na frente dela mais como um objeto para que ela consiga interagir com aquilo que ela está querendo do que propriamente dito com a pessoa em si. E elas podem apresentar risadas inadequadas, sem motivo ou fora do contexto. Porque aí as pessoas veem a pessoa dando uma gargalhada, rindo de forma fora de um... Não tem nada engraçado acontecendo e a criança está ali dando gargalhadas. Por quê? Porque dentro da funcionalidade cerebral dela, para ela alguma coisa ali tá engraçada, alguma coisa ali para ela tá trazendo esse momento de riso. As pessoas com autismo, elas têm grande dificuldade de se comunicar verbal ou não verbal. Não interpretam adequadamente os sinais de comunicação e se isolam. E aí, às vezes, as pessoas ficam assim, essa criança tá tão parada, também não sai, também não se movimenta, e aí não sabe que aquela pessoa, de repente, que aquela criança, de repente, é portadora do transtorno do espectro autista. Quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada e tratada adequadamente com uma equipe multidisciplinar, que é a equipe que eu já te expliquei, que ela é composta por psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico, mais chances ela terá de manter uma qualidade de vida e aprender a interagir, desenvolver os seus talentos inatos, desenvolver papéis sociais e adquirir autonomia e independência no futuro. Sim, porque as pessoas autistas, elas são muito inteligentes, só que elas têm um foco para determinada coisa. Eu sigo dentro do Instagram uma mulher que ela é uma moça, né, que ela é médica e ela é portadora do espectro autista. Então ela tem algumas particularidades que quem trabalha com ela já sabe, como, por exemplo, ela não gosta muito de toque, ela não gosta de abraço, porque para eles o toque às vezes causa uma dor muito profunda. Então não é porque a pessoa tá de frescura, palhaçada, não é porque, não gosta de mim, não quis me abraçar, não quis me beijar, não. Para o autista, eles sentem tudo de forma muito mais... com muito mais intensidade do que a gente. Então, aquilo que seria um abraço, um aconchego, para eles torna-se como se alguém estivesse machucando, ferindo, invadindo o espaço deles. Para que você não seja uma pessoa que cometa a gafe de discriminar, de ter preconceito com alguém autista, ou com alguma mãe, ou com algum pai que esteja com uma criança autista ao lado. Quantas pessoas sofrem, às vezes, dentro de avião, dentro de locais públicos, porque a criança autista tá ali e algum barulho, algo afetou ali, disparou o gatilho, aquela criança começa a balançar, a gritar, a chorar, e a pessoa fala, que se fosse comigo eu dava coça. Foi na minha época eu dava uns tapas, isso aí é falta de correção. Não! Aquela criança que está tendo aquele comportamento de gritar, de se sacudir, de chorar, de espernear, de ficar tocando nos olhos, nos ouvidos, ela tá com o sistema dela sensorial muito aguçado. Então aquele barulho na mente dela se torna como se fosse assim... como se milhares de caixas de som tivessem ligadas na cabeça dela ao mesmo tempo. Então, ali dispara um gatilho e ela começa a agir dessa forma. Quero trazer para vocês um pouquinho para a gente poder fechar esse vídeo, as diversas manifestações do autismo. Casos de autismo muito leves não chegam a fechar o diagnóstico, porém, causam prejuízos na interpretação e na interação social da pessoa. Às vezes você vê uma pessoa adulta muito isolada, que não consegue ter uma boa comunicação, e aí às vezes você fala assim, fulano é antissocial, fulano não quer, tá com depressão, não quer reagir.
e você não sabe. Às vezes aquela pessoa ali pode ser portadora do TEA num grau mais leve, que impede ela de ter uma vida social mais ampla. Temos também a síndrome de Asperger, que é um tipo leve de autismo em que não há atraso na aquisição da fala até os 3 anos de idade. São inteligentes, não há retardo mental, realizam tarefas sozinhas, mas têm dificuldades na interação social e de entender o que o outro está sentindo. As pessoas portadoras da síndrome de Asperger, elas têm interesses restritos e são muito bons naquilo que fazem. Elas são hiperfocadas. Elas não conseguem, às vezes, por exemplo, uma pessoa tá chorando. Quando alguém tá chorando perto da gente, o que normalmente a gente faz? Ah, não chora, você tá triste, ó, não fica assim. O que eu posso fazer para te ajudar? Já a pessoa que é portadora dessa síndrome, ela olha a pessoa chorando e ela não consegue esboçar nenhuma reação. Aí talvez isso possa fazer com que quem tá perto pense assim, nossa, que pessoa insensível, viu a outra chorando e não comentou nada, não falou nada, não fez nada para ajudar. Porque para ela, aquilo ali não é compreensível. Aquilo para ela não tá fazendo sentido. Porque ela é portadora da síndrome de Asperger. E mais uma vez eu venho dizer para vocês, não é para você sair por aí dando diagnóstico. Aí eu vi um vídeo lá no YouTube, e aí a pessoa falou que quem não chora, ou que quem não sente, é que tem... Não, gente, calma. Eu tô dando aqui algumas características, algumas manifestações. Quem fez o diagnóstico é o neuropediatra quando a pessoa é criança, e quando ela é adulta, ela deve ir a um psiquiatra, também procurar um neuro, para fazer uma bateria de exames, para poder esses profissionais que são médicos fecharem o diagnóstico dessa pessoa e passarem para ela o melhor tipo de tratamento, medicação, psicoterapia, tratamentos diversos que podem auxiliar essa pessoa a ter uma vida em sociedade mais leve, mais harmoniosa, mais tranquila. O autismo de alto funcionamento, que é de alta performance, é parecido com o Asperger, mas há um atraso na aquisição da fala. Devido a semelhanças, o DSM-5 já igualou os dois. Então, o DSM-5 ele já conseguiu igualar o autismo de alta performance com a síndrome de Asperger. Já está ali igualado por conta das características serem muito semelhantes. Tem também o autismo clássico, que é o autismo grave, que é onde a pessoa apresenta uma dificuldade extrema de contato verbal e visual. Movimentos estereotipados, elas balançam o corpo, fica naquele movimento assim. Aí às vezes você vê a pessoa fazendo aquilo e você fala, nossa, o que essa pessoa está fazendo? O que essa criança está fazendo? Aquela criança ali é uma portadora do TEA, do transtorno do espectro autista, que provavelmente está no autismo clássico, que é o grave, onde ela tem ali movimentos repetitivos, ela fica ali naquilo e balança o corpo o tempo todo. E em 2 de abril de 2007, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela criou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Essa data ela foi escolhida para poder reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno autista. Então é muito importante que você possa estudar mais a respeito do tema, possa obter mais informações. Para quê? Para que você, principalmente nós que somos profissionais e estamos lidando com o público, estamos às vezes nas nossas funções, trabalhando com outras pessoas e às vezes vemos determinada pessoa ter um determinado tipo de comportamento e a gente logo tem o preconceito de falar, nossa, é isso, é aquilo. E você, um pouquinho de sensibilidade da sua parte de pensar, poxa, essa criança aí, por que ela está chorando tanto? Por que ela está tão agitada? Porque aquela criança provavelmente é portadora desse transtorno ou de alguma outra síndrome. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos ter um pouquinho de compaixão pelo próximo e antes de sair apontando, discriminando, maltratando, vamos nos olhar
como humanos que somos e vamos ter um pouco mais de empatia com as pessoas à nossa volta. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito do tema num próximo vídeo. Em breve vou trazer uma mãe que é uma mãezinha que tem 2 filhos que são portadores do transtorno do espectro autista, para que eu quero entrevistá-la, para que ela possa falar ao outro lado, como é a mãe de uma criança, né, de crianças que são portadoras desse transtorno, como é que é a luta delas em sociedade, as dificuldades que elas passam com os filhos no colégio, as leis que existem no nosso país e que infelizmente não funcionam. Então eu espero que até aqui eu possa ter te ajudado um pouquinho, possa ter despertado em você a curiosidade e o desejo de conhecer um pouquinho a respeito do autismo, para que você possa acolher de forma melhor as pessoas à sua volta. Eu sou Soraya Trino, sou psicanalista e eu peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, deixe um comentário aqui embaixo. E eu te agradeço mais uma vez por você ter ficado até o final e eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima!